Olá, pessoal. O objetivo desta videoaula é falarmos um pouquinho sobre algo que já temos falado nas videoaulas anteriores, as ligações intermoleculares. Aqui trabalharemos um pouquinho da definição, né, novamente, e também os tipos diferentes, né, de ligação intermolecular. É interessante que nós falamos anteriormente, né, sobre as ligações metálicas, sobre a ligação metálica, ligação covalente, ligação iônica, né? Quando a gente fala ligação intermolecular, nós estamos falando ali no contexto das moléculas, né? E são as ligações existentes entre as moléculas. É interessante que a ligação na molécula, ela é uma ligação covalente, mas existem ligações entre as moléculas. E é isso que nós iremos tratar hoje, né? E já temos tratado em vídeos anteriores. Bom, uma definição para as ligações intermoleculares é que elas são ligações existentes entre moléculas, tanto para sólidos, né, no caso o sólido molecular, quanto líquidos. Isso é muito importante, né, porque em uma outra videoaula nós tratamos lá dos sólidos metálicos, sólidos covalentes, sólidos iônicos, todos são sólidos, mas estes sólidos, apesar da diferença, né, no contexto das ligações que unem os átomos que ali estão, eles têm uma semelhança. Qual é a semelhança? Eles não são constituídos por unidades discretas. Não existe uma descontinuidade na estrutura. Ela é emaranhada de ligações, de átomos, enfim. Eles não são construídos por unidades discretas, moléculas. No caso dos sólidos moleculares, né, eles são constituídos por moléculas, né, que estão organizadas de qualquer maneira? Não, né? Elas ocupam posições definidas ali no sólido molecular. E estas moléculas, elas estão unidas, porque se elas não estivessem, estas unidades discretas, né, as moléculas, elas estariam no estado gasoso, né, seriam gases. Isso vale para os líquidos também, né? Aliás, para os líquidos, de repente, faz até mais sentido. Líquidos constituídos por moléculas, as moléculas no líquido estão unidas por ligação intermolecular. Se não houvesse essa interação, logo todas as moléculas estariam no estado físico gasoso. As ligações intermoleculares, elas podem elas podem ter algumas diferenças, né? Existem diferentes tipos de ligações intermoleculares conforme o elemento químico, né, e a natureza da ligação. Existem diferentes ligações intermoleculares. Então, o que rege a diferença? É o elemento químico e a natureza da ligação. Por exemplo, nós podemos utilizar aqui uma propriedade periódica. Se o elemento ele é muito eletronegativo, se ele é pouco eletronegativo, né? A ligação covalente ela tende a ser mais polar, menos polar, conforme a eletronegatividade, né? A diferença de eletronegatividade entre os elementos constituintes da ligação. Então, aqui um exemplo hipotético, vamos considerar aqui uma molécula. Essa molécula, ela é uma molécula que nós podemos chamar de molécula dipolar. Ela tem um polo negativo e um polo positivo. Bom, mas não existe só uma molécula, existe outra molécula. E a outra molécula, ela também tem a mesma característica, ela é um dipolo, ou seja, ela tem um polo negativo e um polo positivo. A interação entre o polo positivo de uma molécula com o polo negativo da outra, essa interação nós chamamos de ligação intermolecular. O dipolo, né, que é a carga positiva e negativa, presente na molécula, ele pode ser induzido, no caso de molécula apolar ou aproximadamente apolar, ou permanente, no caso das moléculas polares. Existem moléculas, quando nós estudamos a ligação covalente, existem moléculas que estão unidas, né, os átomos da ligação estão unidos por ligação covalente apolar. Por exemplo, no caso do gás oxigênio. O oxigênio, nas condições normais de temperatura e pressão, ele é encontrado na forma de um gás, que é uma molécula.
que não tem, assim, qualquer constituição química, tem uma constituição química definida, é o O2, ou seja, a molécula de gás oxigênio ela é constituída por dois átomos do elemento químico oxigênio, e estes átomos estão unidos por ligação covalente, que nesse caso é uma ligação covalente apolar, porque o oxigênio, de um lado, tem a mesma eletronegatividade do que o outro oxigênio, né, do outro lado. Então, a molécula de gás oxigênio é constituída por dois átomos do elemento químico oxigênio, é só elemento, é só o oxigênio, né? Então, não tem diferença de eletronegatividade. Então, é uma molécula apolar. Existem moléculas que são aproximadamente apolares, como é o caso dos chamados hidrocarbonetos, onde temos ali carbono e hidrogênio, né? Carbono ligado a carbono, carbono ligado a hidrogênio, enfim. A diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é muito pequena, né? E muitas vezes nessas moléculas existem ligações carbono-carbono que não tem nenhuma diferença de eletronegatividade. Então, o montante é que nós temos uma molécula aproximadamente apolar. Então, nesse caso, né, se nós considerarmos, por exemplo, a molécula de gás oxigênio, ou, por exemplo, a molécula de gás nitrogênio, né, o gás nitrogênio também é uma molécula apolar, porque o gás nitrogênio é constituído unicamente por átomos do elemento químico nitrogênio, né? E a fórmula química é N2. Mas olha que interessante, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o chamado nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido é o nitrogênio no estado físico líquido. Mas nas condições da baixa temperatura e pressão, o nitrogênio não é encontrado no estado líquido. Ele é um gás, que inclusive está na atmosfera, né? Nesse exato momento, estamos respirando, além do gás oxigênio, que utilizamos aí no nosso metabolismo, né? Estamos respirando também o gás nitrogênio. Mas o nitrogênio, se nós, por exemplo, modificarmos as condições de temperatura e pressão, ele pode ser obtido no estado líquido. Uma forma de obtê-lo no estado líquido seria, por exemplo, aumentar a pressão de um recipiente que tem gás nitrogênio. Essa pressão ela pode ser aumentada de tal maneira que obrigue uma aproximação entre as moléculas de gás nitrogênio. E por causa dessa aproximação, pode ocorrer um dipolo induzido, por causa de uma repulsão momentânea entre as nuvens eletrônicas, formando um lado levemente positivo e um outro lado levemente negativo. O levemente positivo com o levemente negativo pode interagir, né? E é isso que acontece no nitrogênio líquido. Só que é uma interação muito fraca, porque é um dipolo induzido. Se nós diminuirmos a pressão, o nitrogênio logo, né, ele passa do estado físico líquido para o estado gasoso. Bom, isso não está relacionado, né? Isso não é válido para as chamadas moléculas polares. No caso das moléculas polares, o dipolo ele é permanente, porque existe uma diferença de eletronegatividade acentuada, né, entre os átomos constituintes da ligação, átomos de diferentes elementos. É o caso da água, por exemplo. Na molécula de água, nós temos o seguinte, ó, nós temos o oxigênio, né, ligado a dois átomos de hidrogênio. É interessante que o oxigênio ele é o elemento químico mais eletronegativo da ligação. Então, ele vai ter um estado de oxidação negativo, enquanto que o hidrogênio ele é o elemento menos eletronegativo da ligação. E ele vai ter um estado de oxidação positivo. O positivo de uma molécula interage com o negativo da outra molécula de água. O positivo de uma molécula de água, representado aqui pelo átomo de hidrogênio, interage com o negativo, né, com o estado de oxidação negativo de uma outra molécula de água, né, representada ali pelo oxigênio. A carga, né, negativa está sobre o átomo de oxigênio. Positivo com negativo, portanto, existe uma interação. Esta interação nós chamamos de ligação intermolecular. É interessante que a ligação intermolecular, no caso da molécula de água, ela tem um nome especial, ela é chamada de ligação de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio, né, elas sempre estão presentes em moléculas onde o hidrogênio está ligado, né, com o nitrogênio
com o oxigênio ou ainda o flúor, que são os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, a ligação de hidrogênio nada mais é que um nome, né, especial para as ligações intermoleculares existentes entre moléculas polares, né, onde nós temos o hidrogênio ligado com o nitrogênio, oxigênio ou o flúor. Como eu disse anteriormente, né, as propriedades físicas estão relacionadas às ligações intermoleculares, isso eu disse em uma outra videoaula. As propriedades físicas, elas não estão relacionadas a uma única molécula de água, elas estão relacionadas, portanto, a um conjunto de moléculas de água. Como eu disse já em uma outra videoaula, né, portanto, quando aquecemos um líquido, né, quando aquecemos a água, as forças intermoleculares, as ligações de hidrogênio presentes ali, elas serão quebradas. E a água ela passará do estado líquido para o estado gasoso.